O Senado deve votar um projeto de lei de Veneziano Vital do Rego na próxima semana que permite que, durante o estado de emergência, as instituições públicas de ensino possam produzir insumos e materiais para enfrentar essa pandemia. A gente vai conversar agora pela internet com o senador. Boa tarde, senador Veneziano. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o porquê da apresentação desse projeto, como ele é importante para essas instituições públicas. Boa tarde, Hermes. Um abraço a você, aos telespectadores do Sistema Correio. Grato por esta oportunidade para falar sobre um projeto importante que pegou-me como sugestão a partir de contatos mantidos com alguns reitores, com alguns professores e até mesmo com entidades estudantis. As experiências da nossa Universidade Federal da Paraíba, da nossa querida Universidade Federal de Campina Grande e de outras instituições de ensino superior mostram que essas instituições têm know-how e já demonstraram isso, a produção tanto de equipamentos, respiradores, ventiladores, como outros insumos, álcool em gel, máscaras, luvas, e a preços baixíssimos. Foi por essa razão que no início de abril nós apresentamos essa proposta. O problema é que essas instituições, essas universidades, elas não têm legalmente o direito sim, mas não têm legalmente a permissão para utilizarem-se de recursos nos seus próprios orçamentos para a compra de matérias-primas e, com essas matérias-primas, confeccionarem os respiradores, os ventiladores e outros insumos. Em suma, o que o projeto propõe é exatamente liberar, autorizar legalmente para que assim o faça. Nós temos aí dois grandes objetivos a serem alcançados. O primeiro deles é que as universidades poderão, com preços, repito, módicos, muito menores do que os praticados no mercado, para todos esses equipamentos e para todos esses demais insumos, fazer tratativas com os estados e com os municípios que estão sendo referências no atendimento aos pacientes com Covid-19. E um outro ponto, Hermes, que nós não podemos aqui olvidar, é a segurança de que nós, brasileiros, não estaremos diante de atravessadores que muitas das vezes já vimos fatos acontecendo em algumas localidades no país, terminam por elevar excessivamente, até mesmo com supostas práticas de superfaturamento, esses produtos. Então, esse projeto iria ser votado ontem, houve um problema, o secretário-geral do Senado, ele contraiu o Covid-19, então o presidente transferiu para a próxima semana, terça-feira, a deliberação sobre o projeto de lei 1545, que eu reputo de muita importância para todos nós. Agora, senador, tem um tema complicado aí pela frente no Congresso. Senador, como o senhor deve saber, o Congresso deve votar o projeto de orçamento deste ano. Como será isso? Será possível senadores e deputados direcionarem as emendas impositivas, normalmente como ocorre em períodos normais, ou vamos ter casos excepcionais? Não, nós sabemos que mudará por completo pela própria atipia, ou seja, pelo fato inusitado de estarmos convivendo mundialmente com aquilo que não prevíamos, óbvio, e isso fez com que todos os estados, e aí quando eu falo estados em nível federal, todas as nações, todos os governos tivessem que tomar as providências no instante aonde o que deve ser levado como prioridade é exatamente a vida e a saúde dos seus cidadãos. Não há espaço, Hermes, convenhamos, para que nós falemos agora sobre déficit, sobre desequilíbrio fiscal, quando as medidas outras devem ser sequenciadas, direcionadas, a fim de que tenhamos o menor número de contaminados e, com isso, o menor número de mortes. Já chegamos, no dia de ontem, a mais de 20 mil mortes de brasileiros. Esse é um ponto a ser levado em consideração. Quando você pergunta sobre as emendas impositivas, tanto as individuais de parlamentares, e parte destas já foram não apenas empenhadas, mas já foram liberadas e pagas a estados e municípios, como também as emendas de bancadas, todas elas estão salvaguardadas, ou seja, elas estão protegidas e terão
do governo federal o compromisso para cumpri-las. Sob esse ponto de vista, não haverá alteração. Afinal, grande parte destas citadas emendas, elas estão no direcionamento para investimentos à saúde, que nós sabemos, nesse instante, ainda mais precisa de recursos. Senador, uma última pergunta. Tem votação hoje no Congresso Nacional ou só uma reunião de líderes para definir a pauta? Não, hoje nós vamos ter reunião de líderes. Ontem houve a desmobilização do local, porque você imagina, Hermes e meus amigos e amigas que nos veem pelo sistema remoto, o secretário-geral, que é a pessoa que conduz o grupo de funcionários, ele testou positivo. Então, ontem, todos os demais outros funcionários tiveram que fazer exames e foi por essa razão que nós só conseguimos votar um item. E o próprio local, o próprio ambiente, ele teve que ser evacuado para passar por uma ampla higienização. E aí, acertadamente, previdentemente, o presidente achou por bem remarcar o restante dos itens que estavam contidos na pauta de ontem para discussão ou segunda ou terça. Hoje nós teremos à tarde reunião de líderes e isso pode ser feito porque o presidente faz da própria residência oficial com os integrantes que respondem pelas lideranças de bancadas e de partidos. Nós não vamos ter votações hoje. As votações elas foram transferidas para o início da próxima semana. Senador Veneziano, obrigado pela entrevista aqui no Correio Debate. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom, se cuidem e com responsabilidade, fé e cumprindo com as nossas obrigações, haveremos de superar esse traumático e nebuloso momento que todos nós estamos vivenciando. Grande abraço a todos, os meus cumprimentos aos seus telespectadores. Obrigado.